Olá pessoal, esse vídeo aqui basicamente a gente vai ver o funcionamento de um Arduino Mega com uma tela de 3.2 polegadas em LCD com touchscreen, tá? Como já próprio nome aqui diz na telinha aqui, esse código ele foi adaptado por mim, tá? Então o dele na verdade foi feito por uma outra pessoa, tá? Encontrei esse código na internet e como ele era um código em inglês, eu fui traduzindo ele e fazendo adaptações necessárias, tá? Por que adaptações? Dependendo do código do modelo desse display que você pega, ele não é configurado da mesma forma como o projeto original, tá? E o que isso quer dizer? Nesse caso desse modelo que eu estou utilizando aqui, eu tive um problema com ele em relação ao programa original, que foi o seguinte: a programação, imagina que ela estava escrevendo aqui, só que a parte do touch ela estava espelhada, então estava aqui. Então, para que algo que tivesse escrito aqui funcionasse, eu tinha que ir no programa original apertar lá embaixo, tá? Então, eu tive que fazer todo o espelhamento do código para que funcionasse corretamente, tá? Então, esse código aqui basicamente ele tem três programas, três exemplos, tá, de funcionamento, em que um deles é um sensor de distância, em que ele utiliza ali um sensor ultrassônico, tá? Eu tenho também o segundo programinha, que é um controle de LED RGB, como não tem B, né? O RGB basicamente são três LEDs, né? Vermelho, verde e azul. Eu vou utilizar aqui um vermelho, um verde e um amarelo para representar. E ele tem, por último, um terceiro programa que acaba sendo um jogo, tá? Então, acessando aqui o primeiro, eu posso acessar com a caneta, como vocês vão perceber, ou eu posso também acessar com o dedo, sem problema nenhum, tá? Então, ó, acessando aqui, sensor de distância, em todas as telas ele tem esse voltar ao menu principal, tá? Que basicamente quando você aperta ele, ele vai voltar nessa tela aqui, tá? Nesse código do sensor de distância, em que então ele utiliza o sensor ultrassônico HC SR04, eu consigo medir a distância tanto aqui em centímetros, que é nosso sistema internacional, mas se eu quiser medir em polegadas, eu também consigo apertar aqui e ele já faz a conversão para mim instantaneamente. Beleza? Então eu tenho aqui duas unidades de medida. Com relação ao funcionamento, então, ó, tá marcando ali 59 centímetros, que ele tá pegando lá a barreira, que no caso é o fundo da minha mesa. Se eu colocar a mão aqui, ó, ele vai espelhar esse sinal ultrassônico, né? Ele rebate em um e volta no outro, tanto que se eu tampar um aqui, ó, ele fica perdido, tá? Então, ele faz o espelhamento desse sinal, ok? Bom, esse então é o primeiro exemplo aí que ele utiliza então o sensorzinho ultrassônico. Tá dando aí 59 centímetros. Se eu mudar aqui até o meu própria mesinha de lugar, ela vai modificando essa distância. Voltando aqui para o menu inicial, então controle do LED RGB. No LED RGB, basicamente eu tenho aqui três sliders, tá? Em que um deles vai controlar lá o brilho do LED vermelho. E da mesma forma, enquanto ele controla a cor do LED vermelho, você pode perceber que aqui ele vai mostrar qual que é a cor que vai estar o LED, caso seja um RGB. E conforme eu vario aqui ainda a barrinha, percebam aqui na verde, que ele vai mudando a intensidade da cor, que é exatamente o quanto eu vario também de brilho lá no meu LED. No caso aqui, vermelho com verde dá uma cor amarelada. E se eu acionar o meu LED azul, que no meu caso ali é o amarelo, eu teria aqui a cor branca e eu tenho ali o controle total delas. Eu posso apagar diretamente também, não preciso fazer apenas o slider, como eu posso acender aqui diretamente, tá? E a partir do momento em que eu apertar no voltar, ele vai desligar os meus três LEDs. E por fim, o último aqui que é um jogo, acessando ele aqui,
Ele basicamente é um joguinho conhecido como Flappy Bird, né? Toda vez que você bater em cima ou bater embaixo, ele vai reiniciar, vai dar game over. Ou se você bater nas pilastras que tem no meio do caminho. E ele vai ainda fazendo aqui a contagem do score. Mostra aqui e mostra... Deixa eu subir ele aqui só para dar para ver. Então, ó, e mostra aqui também o score. Reparem que nessa tela aqui do jogo, eu não tenho uma tecla de voltar, né? A tecla de voltar, ela está exatamente no mesmo local que estava as dois programas anteriores, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso voltar vai estar exatamente nesse cantinho superior. Olha lá. Apertei, ele volta lá para a tela original, para o menu inicial aí. Joia? Então, isso aí é um programinha que nem eu comentei, que foi adaptado para esse display que eu estou utilizando aqui. Ele é um LCD de 3.2 polegadas, um Arduino Mega. Então, eu tenho aqui um sanduíche, tá? Tem um display,